Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Vamos entrando. Nosso horário é 7h30, é isso? Ou eu estou adiantado? Gisele, nosso horário é 7h30 mesmo, não é isso? Ou eu estou adiantado, Gisele? Boa noite, Maria Inês. Nosso horário é 19h30, é isso mesmo, tá certo. Que bom, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Falta um minutinho para a gente iniciar a nossa tarefa da noite. Desde já vamos agradecendo a todos vocês pela presença, pelo convite. Há quanto tempo a gente tentava conversar com vocês, estar com vocês, né? E a gente não pôde. Então, para mim é um motivo de muita alegria. Que Deus possa nos abençoar, nos amparar nesta noite, que a espiritualidade nos envolva em sua luz, em seu amor, para que tudo que aqui for dito seja dito também com esse amor, com esse entendimento, e reconhecendo que todos nós estamos no processo de crescimento e de melhoria espiritual, não é mesmo? Então nós vamos iniciar com a prece, todos unidos em pensamento, faremos a prece agora, já deu o nosso horário, para a gente ter o compromisso também com a espiritualidade, não é mesmo? Então vamos cerrar os nossos olhos, relaxar os nossos corpos físicos, agradecer a misericórdia, o amparo divino por mais essa noite. Que os amigos espirituais desta casa, aí do Bálsamo, em Tupaciguara, né? Junto aí a Tupaciguara, possam nos envolver no seu amor, nas suas inspirações, transmitindo toda a luz, toda a paz, toda a harmonia, todo o equilíbrio necessário para que as palavras estejam envolvidas na compreensão, no entendimento e na paz. Sejamos luz nesse momento, porque somos iluminados pelo farol luminoso do Cristo, que intercede a todo instante sobre as nossas vidas. Relaxemos então os nossos corpos, possamos trazer a nossa mente para esse aqui e agora, para esse momento presente, deixar nessa prece a nossa profunda gratidão por tudo que temos recebido até hoje, por tudo que temos vivido, seja elas dores, sejam frustrações, seja qualquer dificuldade que nos fizeram e nos fazem crescer, seja as alegrias, as felicidades que esse momento também irá nos proporcionar. Que o aprendizado da noite toque as nossas almas profundamente, alinhando os nossos espíritos no processo renovador e no processo de crescimento espiritual que todos nós estamos inseridos nele. Que Jesus então esteja conosco, que os nossos bons amigos espirituais estejam conosco. Graças a Deus, que assim seja. Então nós iremos começar a nossa fala com duas questões. Primeiro, quando nós vamos falar sobre reconhecer os nossos erros. Quando eu penso em reconhecer os meus erros,
o que me vem primeiramente à cabeça? Qual que é a condição? O que o meu espírito precisa para reconhecer da ciência, ter consciência do que eu estou fazendo? O que o meu espírito precisa? Essa é a primeira pergunta. E depois a gente precisa começar a pensar em qual estágio da minha vida que eu estou hoje. Esse estágio está me proporcionando as condições devidas e necessárias para que eu cresça espiritualmente? Essa é uma outra inquietação e também uma outra questão que a gente traz para a nossa reflexão da noite. E eu diria então que o primeiro processo, o primeiro de todos, é começar pela nossa autocrítica. Mas uma autocrítica sincera, uma autocrítica sem ser uma autocrítica julgadora, que vai me deprimir, que vai me jogar para baixo, e nem uma autocrítica maleável, flexível ao ponto de está tudo bem, eu estou muito bem do jeito que eu estou. Se vocês que estão me ouvindo pensar isso, que está tudo bem do jeito que eu estou, está ótimo, eu não preciso mudar nada na minha vida, a gente já pode parar a palestra aqui, porque vocês já estão perfeitos. Vocês já atingiram um grau de perfeição tal que nada vai acontecer. Como eu penso que vocês estão igual a mim, imperfeitos, então nós vamos entrar no campo dessa autocrítica, para que no consenso geral dessa autocrítica eu comece a reconhecer em mim esses defeitos que eu trago na minha alma, no meu espírito imortal. Então, se eu começo já a reconhecer que eu trago limitações, que eu trago erros, que eu trago defeitos a corrigir, eu já começo a passar do processo de autodefesa, que eu posso criar muitas defesas para que essas defesas me limitem em entrar em contato com o meu eu. E aqui a nossa proposta hoje é uma proposta de não ficar no externo, é trazer a nossa vida para o interno. O que eu tenho feito para o meu interno, sempre pensando que o interno, o que está dentro de mim, como diz Jung, é o meu self, é o meu todo, é o meu espírito. O que está dentro de mim e que as minhas ações, os meus comportamentos, minhas emoções, as minhas sensações, meus sentimentos, tudo é esse arcabouço que está aqui dentro de mim. O que eu aprendi até agora, o que o Evangelho tem me ensinado, o que eu tenho aprendido nas minhas relações pessoais. Então, quando eu começo a fazer esse olhar para dentro de mim, eu vou encontrar esse tipo de pessoa que eu quero ler para vocês, que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente trazido também do Livro dos Espíritos, na segunda ordem, na terceira ordem, que são espíritos imperfeitos. O que são espíritos imperfeitos? Se caracterizam pela denominância da matéria sobre o espírito e propensão ao mal. Aí eu pergunto novamente, eu não tenho nenhuma predominância, a matéria ainda não me domina, eu já passei dessa fase, eu já consegui superar os meus apegos materiais, as minhas condições de saúde, de vida aqui na Terra, as minhas necessidades materiais? Não. A Terra, eu estou ainda no processo de prova e expiação, e a predominância da matéria ainda me leva a ter apegos às coisas aqui, materiais, que está predominante, está a mais do que o meu espírito. Então, o meu espírito, às vezes, quer ter algumas atitudes, mas os meus desejos, as minhas vontades estão tão arraizadas, tão arraigadas mesmo no material, que eu não consigo sobressair. Muitos irmãos perguntam assim, por que eu não consigo, mesmo estando dentro da casa espírita, mesmo trabalhando, mesmo estudando, eu não consigo às vezes sair desse patamar? Porque às vezes eu sempre volto a cometer os mesmos erros, eu sempre volto a fazer as mesmas coisas, nas mesmas viciações,
nos mesmos sentimentos, nos mesmos comportamentos. Por que eu não consigo dar esse salto? Aí tem essa barreirazinha, né? Que a gente às vezes tem dificuldade em transpor. O que eu preciso fazer para começar a entender e sair dessa barreira, ultrapassar essa barreira? Eu preciso identificar em mim quais os pensamentos que eu estou tendo que me leva a fazer aquilo que eu já fiz e que eu já me arrependi, e que eu já me culpei, e que eu já magoei as pessoas, e eu ainda estou fazendo as mesmas coisas. O que está me fazendo voltar para isso? Então lembremos que o nosso espírito é imortal e que a gente traz do nosso espírito essas predisposições, essas necessidades que eu fui criando ao longo de muitas encarnações. Então eu estou aqui no momento agora de fazer assim, olha, eu preciso sair desse campo, mas eu preciso ter uma força a mais. Porque o meu consciente, a minha vontade é de sair, é de ir. E mesmo assim, essa vontade é frágil, é fraca. Então, o que eu preciso fazer? Identificar que pensamento que me leva a fazer as mesmas coisas que eu fazia outrora. Quando eu identifico esse pensamento, aí eu preciso ter uma estratégia. Eu preciso trazer para o meu campo da minha emoção, eu preciso sentir meu campo da sensação, meus sentimentos. Eu preciso colocar outros sentimentos mais fortes e que preponderam, que sejam mais preponderantes, mais fortes em dificultar que esse pensamento me leve lá novamente. E como fazer isso? Jesus fala muito do orar e vigiar e nos ensinou sobre isso. O orar e vigiar traz isso para nós. Ele traz no sentido de que eu identifico o meu pensamento, eu passo a entender que eu ainda estou funcionando assim, eu ainda tenho desejos, vontades que estão há 5, 10 anos do mesmo jeito, ou eu volto a fazer, ou volto a ter os mesmos comportamentos, volto lá. Tá? Quando eu identifiquei, então eu preciso dessa força. Onde está essa força em mim? A gente já traz essa força? Trazemos, nós trazemos essa força. Uma força, um dos escudos grandiosos da nossa encarnação, gigantescos, assim, falam, eu quero ter um escudo que me ajude nisso, é a humildade. A humildade, o pensamento de humildade, em reconhecer que eu ainda tenho essas sombras, volto lá nessa palavra de Carl Gustav Jung, essas sombras, ou eu trago essas imperfeições, como a gente fala aqui no Doutrina Espírita, ou eu trago essas tendências, como a gente fala no Doutrina Espírita, é a mesma coisa, só os nomes que são diferentes. Então eu trago essa sombra aqui, que fica me levando, essa imperfeição fica me levando a repetir, de ano, eu vou nessa matéria da minha vida, essa matéria que eu não passo, eu viro e mexo, eu estou caindo nela. O que eu preciso olhar quando eu tenho uma... Vamos trazer aqui para o concreto. Eu estou numa faculdade, eu estou numa escola e eu tenho 7 matérias por um período, por exemplo. Suponhamos que nós estejamos numa faculdade. Mas tem uma matéria que eu não consigo, ela não entra na minha cabeça. Ela me dificulta, eu estou reprovando ela, eu volto e eu não consigo entender, eu não consigo passar. Essa matéria precisa de mais atenção do que as outras que eu tenho facilidade. As outras que eu tenho facilidade, eu não preciso nem estudar às vezes. Eu já vou e faço os meus exercícios, eu tenho maior facilidade em pegar os textos ou fazer algum exercício, seja ele matemático, químico, física, qualquer área. É a mesma coisa. Eu preciso exercitar. Eu preciso exercitar nessa matéria. Eu preciso entender essa matéria que está me fazendo gerar essa imperfeição, esse defeito, essa angústia que, como diz aqui, a propensão ao mal, a fazer aquilo que traz mal. O que é mal? É tudo aquilo que quando eu faço, eu tenho uma ação, eu tenho uma reação que é maldosa, que é ruim, que é negativa, seja para mim, seja para o outro que está ao meu lado, ou à minha frente, ou no meu convívio social, familiar, seja ele qual for. Então, quando eu começo a exercitar, então eu preciso, vamos pegar um exemplo, eu tenho uma dificuldade em não julgar as pessoas.
Quando eu vejo, eu já estou julgando, eu olho nas propagandas, na televisão, nas novelas eu brigo, eu quero ser o personagem que vai lá e faça justiça, e que aponte o dedo, e que julgue que isso e que aquilo. Se eu tenho essa condição, se eu estou nesse processo, que é essa imperfeição minha momentânea, ela é temporária, viu gente? Nós vamos conseguir vencê-las, senão nós não estaríamos aqui reencarnados. Então ela está ali. Eu preciso exercitar então, olha, eu vou olhar para todas as situações agora. Eu posso entender que está errado essa situação. Isso aqui está errado. Eu entendo, eu compreendo que está errado, a pessoa equivocou, a pessoa agiu errado, a pessoa prejudicou e está prejudicando, é um corrupto, é uma situação qualquer. Eu sei, eu já identifiquei que isso, porque eu identifico, porque eu já passei por isso, ou eu ainda vivo isso em algum momento da minha existência, por isso que eu identifico tão facilmente as coisas. Isso quem disse para nós é Joana de Anjos. Toda vez que eu identifico muito e aquela coisa reverbera em mim e traz essa irritação, essa luta, e eu fico apontando o dedo toda hora sobre essa situação, é porque aquilo ainda está em mim de alguma forma. Então, se eu identifiquei, eu não quero mais julgar, tá? Eu não quero mais julgar. Eu não quero saber se a pessoa ela vai pagar, se não vai pagar, se vai ter quantos anos de sentença, ou se vai passar um problema sério aqui, se vai para um umbral, ou se vai para uma dificuldade. Eu não quero saber disso. Então, eu vou exercitar o meu não julgamento. Como que faz para não julgar? Se colocando no lugar do outro. Se fosse eu que estivesse fazendo esse erro, cometendo esse erro, como eu gostaria que agissem comigo? Me julgando ou me entendendo, me colocando no meu lugar, me mostrando que eu estou errado, ok, tudo bem, sem julgamento, sem exacerbar na minha fala, sem agredir, sem apontar o dedo. Beleza, eu quero assim para mim. Então você vai pensar assim, você vai se colocar no lugar do outro, vai, poxa vida, se fosse eu, talvez estaria até fazendo pior do que ele. Porque a gente é fácil julgar, gente. É fácil apontar dedos. É fácil fazer qualquer situação ou levar qualquer pessoa a um desequilíbrio ou perceber um desequilíbrio no outro. Então é muito fácil. Se você estiver numa situação dessa, então qual que é o primeiro passo? Exercitar, então, o não julgamento, com compreensão, com a prece, com entendimento, se colocando no lugar do outro. Você pode também pensar que ele está num momento muito infeliz da vida dele, ou seja, justificar o erro dele. De alguma forma, Jesus fez isso. De alguma forma, Chico Xavier fez isso em muitas passagens, Jesus em muitas, como nós vamos colocar uma aqui. Francisco de Assis fazia isso. Os grandes espíritos não julgam, porque eles sabem que nós ainda estamos nessa condição de espírito imperfeito, que a gente ainda vai errar muito, que a gente ainda vai prejudicar muito a gente, e a gente mesmo. E quais as outras condições desse espírito imperfeito? Então, é a predominância da matéria e a propensão ao mal. Então, eu tenho propensão ao mal ainda penso mal ainda. Então, você é um espírito imperfeito ainda, ok? Tudo bem, gente, ser imperfeito. Nós somos perfectíveis. Eu ainda penso mal? Penso. Eu ainda tenho necessidade, eu tenho apego às coisas materiais, tenho apego às pessoas. Nossa, é meu filho, é meu marido, é isso, eu tenho aquele apego. Então você está nessa condição, ok, tudo bem. Como que eu posso fazer para que isso fique menos pesado na minha vida? É essa a questão. Como que eu vou levar toda essa minha vida e todo esse processo de imperfeição para o meu crescimento? Esse é o nosso desafio. E aqui coloca mais ainda, que a ignorância faz parte disso, ou seja, faz parte de nós não conhecermos todas as coisas. Nós espíritas, eu coloco nós, me coloco também na condição de achar que nós sabemos tudo. Porque os espíritos já trouxeram no Livro dos Espíritos, nas revistas espíritas, no Evangelho, enfim, eu já sei, eu já conheço. Não, você teve contato com alguns conhecimentos.
Nós tivemos contato com alguns conhecimentos, uns mais, outros menos. Mas só um assunto, nós deveríamos pensar que um assunto só, uma palavra, se eu falar para vocês, uma palavra ciúme, por exemplo, só o assunto ciúme, você vai ler em vários autores e cada um vai ter uma interpretação diferente. E você não vai ter domínio do ciúme em sua vida moral, em sua vida espiritual. Porque ter conhecimento não quer dizer que você tem sabedoria. Você pode conhecer algumas coisas. Então a ignorância ainda existe em nós em várias situações, né? E iludido é aquele que pensa que sabe, né? Como o próprio Sócrates disse, eu sei que nada sei. Quando ele mais sabia, ele via que não sabia mais. E aí nós vamos entender que ainda temos ignorância, que ainda precisamos estudar muito, que depois da ignorância vem o orgulho, o querer ser maior do que os outros, querer ser sempre melhor do que os outros, estar sempre numa condição superior. Ainda temos orgulho? Temos em muitos pontos, arrogância, prepotência, ambição, né? Tudo isso é orgulho, tá? Aí depois ele vem e fala, egoísmo. Temos egoísmo? Temos, ainda a gente quer muita coisa pra gente ainda, primeiro. Então, são elementos que o nosso espírito precisa trabalhar. Inveja, eu tenho inveja? Ainda tenho inveja. Quando eu vi que eu tinha inveja, eu falei, eu inveja? Como assim eu não tenho inveja? No meu orgulho, na minha arrogância, na minha prepotência, eu disse, não, eu não tenho inveja. Aí a pessoa disse assim para mim, tá vendo que você fez o mesmo que o outro fez? Você foi e comprou a mesma coisa que o outro comprou. Eu disse, meu Deus, então isso é inveja, né? É inveja. Você quis ter o que o outro tinha, só para dizer assim, não, também posso. Porque você ficou com muita inveja dele. O ciúme, né? Eu não confio em ninguém, porque eu já apanhei tanto, já sofri tanto, que agora eu não confio em mais ninguém. Olha, precisa começar a pensar. Você precisa começar a olhar para dentro de você. Ir lá para o seu interior, como falou aqui. Para onde que eu começo? Faz uma autocrítica do seu ciúme, da sua não confiança em ninguém. Eu não confio em homem, eu não confio em mulher, eu não confio em político, eu não confio nisso. O que eles fazem ou deixam de fazer, cada um sabe da sua consciência. Agora eu preciso entender o que eu faço com essa desconfiança, com essa falta de entendimento. O que é esse ciúme que está dentro de mim? A maledicência, ele fala, a maledicência ainda é de espírito imperfeito. Ver as coisas e comentar da vida alheia, de falar mal do outro, né? Isso é maledicência. Como diz lá no Evangelho, a indulgência faz o quê? A indulgência vê os defeitos do outro. Como eu disse aqui no começo, lembra do exemplo? Olha, eu estou vendo o defeito, eu estou vendo, tá? Mas eu não vou julgar, eu não vou criticar. Por quê? Porque eu vou agir com indulgência. Esse é o exercício da indulgência. Eu vou olhar para o defeito do outro, vou me colocar no lugar e vou falar, não, olha, eu não tenho moral para criticar. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar fazendo igual ou pior. Então a maledicência é ver o defeito do outro e falar. A indulgência é o contrário. Olha aí, ó o antídoto contra a maledicência. É a indulgência. Eu vejo, não comento, e se for comentar, como diz o próprio Evangelho, é para levar alguma solução, é para levar alguma coisa e sempre amortecendo com palavras doces, com palavras meigas, com palavras tranquilas, serenas, sem julgamento. Isso é indulgência, que é o contrário da maledicência. O comodismo, ele fala que o espírito imperfeito é acomodado. Eu pergunto para vocês, nós somos acomodados? Será que na minha vida, no meu dia, nas minhas vivências, eu não tenho um pouco de acomodação? Eu não me acomodo um pouco nas coisas e achando que está tudo bem, que não precisa mais mudar nada? Porque na minha casa espírita já está tudo perfeito, lá as reuniões funcionam tudo direitinho, lá fulano faz isso, ciclano faz aquilo e tal. E aí eu estou cômodo, eu estou acomodado naquela situação. Não, do jeito que está bem, porque eu faço a minha parte, eu vou no centro, eu faço caridade material, eu faço sopa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou passe, eu leio evangelho, eu falo, tá,
E você? Isso você está fazendo para os outros. O comodismo traz aqui dentro. É um processo que está interno, que você vai gerando dentro de você uma máscara e se acomoda dentro dela. É como se a gente fosse moldar aqui uma máscarazinha de que o Renner é isso para vocês, ou aquilo. Cada um pensa aí como que eu sou. Mas o que eu sou mesmo, às vezes nem eu sei. Eu ainda estou aprendendo. Então eu uso aquela máscara do comodismo, que está tudo ok, nós estamos cumprindo com as nossas obrigações. Será? Será que está tudo ok mesmo? Será que se você for fazer essa autocrítica, você não vai olhar para você e vai ver que realmente você precisa mudar alguma coisa, ou dar um passinho a mais à frente, ou ter um diferencial no processo que você está vivendo, como esposa ou como marido? Será que você pode olhar isso com carinho? Isso são identificações que nós vamos fazendo conosco. E aí eu me identifico. Tá, eu me identifiquei, então agora eu sei que eu sou uma pessoa comodista, ou eu sei que eu sou ciumento, ou eu sei que eu sou invejoso, enfim. Eu já sei que eu sou arrogante, prepotente, tudo bem. Você é isso, tudo bem. Eu já sei, e aí você começa a falar para todo mundo que você é isso, que você é aquilo, que realmente você é desse jeito, que você é imperfeito, tá? Você acha que você melhorou? Porque você está falando isso? Não. Na verdade, isso é um outro exercício de defesa, um outro elemento de defesa que você está fazendo. Porque se você fala, eu sou orgulhoso, eu sou imperfeito mesmo, você volta para aquela máscara do comodismo e, não, agora eu já sei que eu sou isso. Então, tá tudo bem, gente, eu sei que eu sou isso. Vocês sabem que eu sou isso, né? Que eu posso errar com vocês, tá tudo ok? Eu erro com vocês podem errar comigo, tá? Esse é o primeiro passo. Eu me identifiquei com a situação. Eu sou arrogante, eu sou prepotente, algumas coisas, eu sou intransigente. Quando eu quero uma coisa tem que ser do meu jeito, não pode mudar nada. Eu já sei que eu sou assim. Tá, você está falando que você é assim. E o que você fez para não ser assim? O que você fez? Você é intransigente, perfeccionista, que é tudo do seu jeito. É o exigente, perfeccionista, orgulhoso. Então tá no meu orgulho aqui. O que eu faço para mudar? Seja menos exigente. Comece a ser menos caxias, comece a ser menos perfeccionista. Não estou dizendo aqui para você não deixar de fazer as coisas certas e corretas. Não é isso. Eu posso fazer as coisas certas sem aquela energia do perfeccionismo, sem aquela dureza, sem aquela prepotência, sem aquela intransigência. Eu posso fazer isso com leveza. Eu posso usar isso com tranquilidade. Quando nós somos muito duros, inflexíveis conosco, tem que ser tudo do meu jeito, obviamente, isso vai ser transferido para a sua relação. E você vai começar a exigir do outro, tal como você imagina que você imaginou que é desse jeito e que tem que funcionar desse jeito. Porque você aprendeu em algum dia na sua vida, nessa vida, você trouxe isso, um caracteres, uma condição sua espiritual, que tem que ser assim. E de repente não. De repente pode ser feito de outro jeito, que também dá certo, que também está ok. É ok isso. Olha que coisa linda. Olha o tanto que você vai ficar mais leve. Olha o tanto que as suas relações vão melhorar. E isso é reconhecer os nossos erros. Reconhecer os nossos defeitos com praticidade, com exercício, com mudança de comportamento, com melhora de hábitos, com mudanças de atitudes. O efeito em volta é muito prazeroso e é muito bom. Você vai entender que não precisava ser daquele jeito e não precisa ser daquele jeito. Agora, lembra que eu falei que a nossa tendência, o nosso subconsciente, trazendo aí uns ensinamentos da psicologia para a gente entender, o meu subconsciente vai falar, não, mas você funcionou 50 anos desse jeito, agora você quer mudar?
Não, isso foi tudo bom, olha, foi bem, porque naquela época, quando você viveu aquela situação, se você não tivesse sido desse jeito, você não teria conseguido. E aí o subconsciente vem trazendo coisa para você. Olha, nossa, foi bom para você desse jeito. E ele vai querer sabotar você. Seu subconsciente que está lá dentro, vem para cá. Vai querer sabotar. E aí você começou uma semana perfeita. Você falou, nossa, essa semana foi maravilhosa. Eu fiz tanta coisa, eu fiz do jeito que eu queria. Aí lá para final da semana, a sua força começa a baixar o nível. Por quê? Porque o subconsciente trouxe e falou, não, mas espera aí. Agora você vai ser desse jeito? Olha, não é assim. E aí você fala, não, mas você pode ser assim de vez em quando. Ó, o subconsciente falando, você pode continuar desse jeito. Estava tudo bem com você, estava certo. Você mesmo conscientemente, sabendo que não estava bom, que estava difícil nas suas relações, que estava complicado nas suas vivências, que estava te exigindo uma energia muito grande para manter esse padrão rígido, perfeccionista. Isso são exemplos, tem vários exemplos, né, gente? Estou dando alguns aqui. E aí ele vai falar para você, não. Aí você começa a baixar a guarda, sabe a gente falar baixar a guarda? Você começa a baixar a guarda e aí você começa a repetir tudo de novo, do mesmo jeito que você era. Então tem que ter uma atenção muito grande, por isso que eu coloquei, precisa vigiar, precisa olhar para você, olhar suas reações, para que você entenda e consiga ir diminuindo esse defeito, até chegarmos ao ponto de adquirir uma virtude, que não é fácil, é um processo. E o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe para nós no capítulo 8 uma condição que nos proporciona um equilíbrio, nos proporciona uma condição de melhora. Quando ela diz assim no Evangelho, no capítulo 8, bem-aventurados puros de coração. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. O que é que nós falamos? Simplificar as coisas. A pureza do coração é inseparável. Então, é trazer elementos para o meu coração, os meus sentimentos, melhorarem, limpar esses sentimentos. Meus sentimentos estão muito arraigados, muito presos a automatismos, a pensamentos enrijecidos. Então eu vou sair desse campo e eu vou trazer para o meu coração uma leveza, uma pureza, tal qual a simplicidade e a humildade, que são inseparáveis. Então aí eu já eu ia agir com arrogância, ia falar tudo que eu sei na minha vaidade pessoal, eu ia falar isso, falar aquilo, porque eu já aprendi, porque isso, porque aquilo. Aí você fala assim, para quê? Para que eu vou fazer isso? Para mostrar que eu sei? Para mostrar para o outro que eu também conheço? Não, isso pode ser até um processo de baixa autoestima sua, que você tem que estar sempre provando para o outro que você sabe. Olha, e a simplicidade faz aqui, tudo bem. Aí o outro fala assim, mas você já sabia disso? Já. Por que você não me falou? Não, achei que não tinha necessidade, você já estava fazendo ok. Tá tudo bem. Olha que coisa boa. Aí o outro fala, nossa, que bom, que exemplo bom que ele está me dando. Ele poderia ter falado, ele poderia ter me explicado, ele já leu esse livro, ele já sabe isso de cor e salteado, como a gente fala. E no entanto ele foi tranquilo. Ele deixou que eu falasse. Repetisse aquilo que ele já sabia, que ele já estava como uma professora, que eu admiro muitas professoras. Vejam a atitude simples da professora, do ensino. Ela dá a mesma matéria, às vezes ela passa no quadro centenas e centenas de vezes o mesmo texto, ou o mesmo exercício de matemática, ele já sabe até de cor ali, e já vai só no automático. Quantas vezes ele faz isso? O professor faz isso. Sem demonstrar e falar assim, olha, eu estou fazendo porque eu sei, é isso aqui. Não, ele faz na simplicidade dele, porque ele quer o quê? Passar para o outro o que ele sabe, dentro dessa humildade, dessa simplicidade de coração. Faço isso? Não.
Tudo isso que eu estou falando é muito difícil. É muito necessário e muito esforço da nossa parte para quebrar esse nosso espírito ainda orgulhoso, egoísta e vaidoso, enfim. Aí ele diz aqui, olha, que a pureza do coração, que é inseparável da simplicidade e da humildade, exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Exclui. Então, eu poderia ser, eu poderia fazer, eu poderia falar, eu poderia demonstrar, eu poderia despejar aqui todo o meu conhecimento, minha experiência, minha vivência. Eu tenho 30, 40 anos, e essa coisa toda que a gente já conhece. Tá? Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolo da humildade. Essa passagem é aquela passagem que Jesus pega a criança e diz que se nós tomássemos o lugar daquela criança, a inocência daquela criança, para que a gente entrasse nos reinos dos céus, no reino da paz, do amor, da luz, no reino da grandeza, daquilo que a gente imagina que é o reino dos céus, que eu prefiro o reino do amor, que você teria que estar naquela condição de inocência, como uma criança, que não julga, que não pré-julga, que não tem preconceito, que não estigmatiza ninguém, que não aponta o dedo. Pureza de coração. Dá para ser assim? Dá. Todo momento da nossa encarnação? Ainda não. Mas eu já consigo fazer alguma coisa? Isso, ok, gente. Porque nós vamos ver que todo esse processo vai chegar a uma fala depois de Kardec que é fantástica para nós, espíritas. E eu trouxe no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Ele diz o seguinte: o que constitui o nosso caráter é também o conjunto de qualidades e de defeitos. Então eu sou defeitos e qualidades, dos gostos e das aspirações. O meu gosto mais apurado ou menos apurado, as minhas aspirações, o que eu aspiro para a minha vida. Isso caracteriza o meu caráter de ser, meu caráter espiritual. Então, se você tem desejos, tendências, aspirações nobres ou menos nobres, aí você vai se analisar. Volta lá para a autocrítica, para você se fazer essa autocrítica. Tudo que transborda da consciência profunda para a consciência normal. O que Leon Denis está falando? Que tudo que vem do meu espírito, então vamos entender. O espírito traz o caráter e a personalidade é desenvolvida, ela é aprendida aqui na Terra. Desde quando você encarna, você vai pegando personalidade do seu pai, jeitos, trejeitos da mãe, da avó ou daqueles que você conviveu, ou quem te criou. Você traz a gente pega o espelho, né? A gente é meio espelhado do outro. E isso vai gerando a personalidade. O que é personalidade, gente? É o jeito que eu funciono, é o jeito que eu sou. Nossa, você tem uma personalidade forte, hein? Porque você traz o caracteres no espírito de um espírito mais nervoso, um espírito mais bélico, mais raivoso, mais para briga. Você traz essa personalidade, esse caráter. A personalidade vai moldando dentro desse processo do seu caráter. Isso somos nós, gente. Isso somos nós. Nós somos fruto disso, do caráter que nós trazemos, dessa consciência profunda, que é o eu profundo, que é o self, como dizia um, que é o espírito imortal, que é a mesma coisa que eu estou falando. E a consciência normal, que é a consciência de o que eu sou agora, o que eu estou agora. Eu estou o Renner agora. Eu já fui outras personalidades, eu já fui outros espíritos com outros nomes. Outros espíritos não, outros nomes, o mesmo espírito. Porque o espírito é um só, a vida é uma só. Encarnações são várias. Eu tenho uma única vida. Eu nasci simples, ignorante até a perfeição. Meu espírito não muda, vai nascer um outro espírito. Não, o espírito é o mesmo. A encarnação muda, nomes mudam, roupagem muda, física. Tá? E aí vem aquela nobre fala de Kardec, que o pessoal para aqui no ponto. Ó. Eles param nesse ponto aqui que nós vamos continuar hoje. Diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita, que reconhece a sua transformação moral. A gente reconhece esse verdadeiro espírito. Mas aí Kardec vai além. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, lembra do comodismo? Enquanto eu me contento com esse horizonte limitado. O outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Olha o ensinamento que Kardec trouxe. Enquanto uns ficam acomodados, tá tudo bem, tá desse jeito, eu não vou mudar mesmo, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? A síndrome da Gabriela lá. Eu não tenho jeito de mudar, eu não tenho essa predisposição íntima de mudança, que é o DIN, né? Que é o PIN, predisposição íntima de mudança, eu não consigo, e aí você vai ficar deslizando nesse mesmo processo seu, você vai patinar e ficar aqui. Esse é um tipo de espírito. Aí ele traz o outro, que apreende uma coisa melhor. Apreender é trazer para dentro, é trazer uma compreensão de que eu posso ser melhor. Apreender, trazer para dentro. Aí ele trouxe para dentro, ele se esforça para desligar das más tendências. Para quê? Porque ele consegue. Kardec disse que ele consegue. Hahnemann, o pai da homeopatia, tem uma mensagem que chama fé humana e fé divina no Evangelho. E Hahnemann vai dizer que nós temos a vontade de querer, que eu preciso ter fé em mim e que eu preciso ter fé em Deus. Fé em mim e em Deus. Eu preciso acreditar na minha potência, porque senão vai acontecer aquilo que eu falei. O nosso subconsciente que está acomodado, arcaico, aquele homem velho que Paulo falou, lembra? O homem velho que não muda, que continua o mesmo. É esse homem velho que está ali no meu subconsciente. Quando eu trago para cá, ele não quer mudar. Se eu me esforço para desligar disso, eu vou conseguir, porque eu tenho o que ele falou aqui? Se tem firme vontade. Eu preciso ter firme vontade. A firme vontade é que vai me dar. Quando eu começo a fraquejar, aí minha vontade firme fala, não, eu vou mais. E eu vou conseguir. Porque eu tenho uma aspiração. Como diz Leon Denis, eu tenho uma aspiração superior. Eu quero ser melhor. Eu quero sair dessa encarnação melhor. Esse é o processo nosso, tá? Aí eu trouxe uma pergunta aqui que está no livro, na Revista Espírita, de 1860. A pergunta é a seguinte, porque muitos de nós, quando estamos vivendo esses movimentos de melhora, vai e vem, nós somos acometidos por processos obsessivos, ou por uma influenciação, ou eu sou acometido por uma ideação que não sai, aquela ideia fixa. E aí, essa questão 28 lá da Revista Espírita traz o seguinte: quais os defeitos que dão mais acesso aos maus espíritos? A gente fica pensando, mas por que os espíritos ainda nos obsediam, nos perseguem, né? Qual que é esse defeito que eu dou acesso a esses tipos de espíritos? A questão 459 também do Livro dos Espíritos vai trazer isso para nós, né? Quando pergunta da influência dos espíritos em nossos pensamentos. Todos já sabem a resposta, não é mesmo? Quem não sabe é que influi a tal ponto de nos dirigir, né? Então é a resposta lá 459. Então voltando aqui à questão 28 lá da Revista Espírita. Eu vou-lo disse, o orgulho e também a inveja, que é decorrência do orgulho e do egoísmo. Então a inveja é decorrência do orgulho e do egoísmo. Deus ama os humildes e castiga os soberbos. Aí eu fiquei pensando, mas poxa, Deus não castiga, Deus é amor. Essa fala está errada. Não está certa essa fala aqui. Aí, estudando, a gente vai pegar o espírito da letra, como diz Kardec. Kardec trouxe isso para nós. Deus ama os humildes e castiga os soberbos. O próprio orgulho é o seu castigo. Que Deus não vem aqui como aquele homem de barba, aquele poder, e fala, agora eu estou te castigando porque você
uma pessoa soberba, que você está só no seu orgulho, senão nós estaríamos fadados a sermos castigados eternamente. E estamos, se nós não entrarmos por esse campo da humildade. Toda vez que eu deixo o meu orgulho falar mais alto, nas minhas atitudes, nos meus desejos, nas minhas invejas, nos meus ciúmes, no meu egoísmo, eu vou ser castigado. Por quem, gente? Por mim mesmo. Não é Deus que vem me castigar. Quero que vocês gravam isso agora. Deus já deixou a sua lei. A expressão da vontade de Deus na terra é sua lei. Lei de amor, justiça e caridade. Toda vez que eu sou soberbo, que eu quero ser superior, que eu ajo com prepotência e arrogância, eu estou fora da lei de amor, fora da lei de caridade, fora da lei de uma justiça, de ser justo com o outro, porque eu acho que o outro não merece. Então, meus irmãos, é isso que a gente precisa começar, a fazer essa autocrítica, trazer para dentro da gente com muito amor, com muito carinho e com muita proteção. E eu digo mais ainda, tendo caridade com a gente. Não adianta, eu estou falando aqui para vocês, nós estamos estudando, nós vamos ler mais algumas situações aqui, citações também dos Espíritos, para que a gente possa entender mais isso, mas nós não vamos deitar com isso na cabeça e pensando, nossa, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, ok, bom, você já está começando a fazer sua autocrítica, e vai acordar amanhã, opa, beleza, hoje eu já sei que eu sou isso, eu sou aquilo, e está tudo bem, eu já estou melhorando e vou mudar. Ainda não. Esse é só um primeiro passo. Não desanime, é assim mesmo. O autoconhecimento, a autodescoberta, a autocrítica traz isso, dói. Aí você vai entrar em contato com você, você vai, nossa, não imaginava que eu fosse isso. E você tudo bem, nós somos, tá? Mas o que eu preciso fazer então? Eu preciso aceitar. Aceita. Fiz a autocrítica, identifiquei, eu vou aceitar, acolher aqui no meu coração. Eu acolho o meu defeito, eu acolho a minha imperfeição. Acolhido aqui, você tem energia psíquica, espiritual para transformar. Se você começar a bater nela, falar, não, eu tenho que acabar com a minha sombra. Eu tenho que acabar com o meu orgulho. Não, eu vou acabar com o meu orgulho. Olha, você não vai conseguir desse jeito. Não é assim que funciona. Pelo que os Espíritos nos ensinam, não é assim. Primeiro você tem que acolher, deixar ela passar por você. Sabe aquela angústia, ou aquela dor, ou aquela falta que você tem, ou uma situação que aconteceu com você, que você fez, e depois você ficou com culpa, você ficou mal. Sabe isso que acontece aqui? Deixa acontecer. Você ficou triste com você ficou com raiva de você errou de novo, nossa, mas fiz a mesma coisa, meu Deus, até quando que eu vou ser imperfeito desse jeito? Calma, deixa, sente aqui, fica triste, ok, fica com raiva, tudo bem, tem que ficar com raiva, às vezes ficar, né, ali naquela tristeza, para você dar tempo para você digerir aquilo, para o seu espírito entender que aquilo não é bom. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, acontece, você fica triste, você fica com raiva de você e você já começa a falar. E você fala, porque eu tenho que falar, porque eu não quero ficar com isso, porque eu não sou triste, porque eu sou espírita e tenho que sorrir, eu tenho que ficar alegre. Não, agora não. Depois. Agora você vai entender o que está acontecendo com você. Isso a psicologia profunda, segundo Joana de Anjos, nos ensina. Você precisa entender, você precisa passar pelo processo. Por isso que existe corpo, gente. O corpo é para isso. O corpo é para filtrar. Se não passar pelo corpo as dores, essas desgraceiras todas, entre aspas, que desgraça é uma coisa sem graça, se não passar pela gente aqui a tristeza, a angústia, a raiva, nós não vamos conseguir entender. Ok? E eu quero trazer mais uma questão, e essa questão é do Livro dos Espíritos. A gente está finalizando, né, que é até, acredito que até 8h30, né, nós já estamos aí caminhando para o final. Mas antes eu trouxe essa pergunta aqui, para a gente trabalhá-la mais um pouquinho com vocês. Depois eu vou deixar mais uma questão para vocês estudarem depois, juntos, que é muito bom estudar juntos, troca de experiência,
Abrir mesmo, gente. Nós estamos no momento de abrir o nosso coração, o nosso entendimento e nosso crescimento moral. A questão é a questão 895 de O Livro dos Espíritos. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Olha o que Kardec colocou. Postos de lado os defeitos, os vícios, dos quais ninguém se pode equivocar. Não tem erro. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Então eu tirei os defeitos, os vícios, ainda tem alguma coisa. Kardec perguntou, qual que é o sinal mais característico da imperfeição? Olha a resposta dos Espíritos que eu sintetizei, fiz 2 recortezinhos para nós, para o interesse. Ele diz o seguinte, para o nosso interesse aqui, o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como no objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. O que isso quer dizer, que os Espíritos quis dizer? Que nós estamos muito bem, mas o interesse pessoal, quando bate no interesse pessoal, é o que ele falou, que é essa pedra de toque. Quando bate no nosso interesse, a gente abre as portas e diz, não, mas já vai me interessar, é porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, então eu faço aquele jogo e eu entro. Então ele diz que o nosso interesse pessoal é essa única porta aberta, que é um sinal característico da nossa imperfeição. Aí nós precisamos analisar o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo essa palestra por interesse pessoal no sentido baixo da palavra, no sentido de imperfeição? Não. Se eu não estou fazendo isso para fazer propaganda para ninguém, não. Estou fazendo para a gente conversar e aprender junto. Porque para falar isso para vocês eu tive que estudar. E estudar eu aprendo e eu me melhoro. E aí finaliza essa resposta. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. Lembra aquelas coisas que a pessoa faz, até é digno de propaganda no Fantástico, ou no jornal, ou nas revistas? A pessoa desinteressadamente fez um ato de amor, um ato para o outro, um total desinteresse. Dá notícia, é o que ele coloca. Todos admiram, porque você está fazendo às vezes aquilo com segunda intenção, ou com algum interesse por trás. É isso que Kardec trouxe para nós. E para os irmãos estudarem em casa, 909 do Livro dos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações. Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos, o que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Então, olha, com pouco esforço, falou que é com bem pequenos, não falou que é grandes esforços, que você tem que romper barreiras enormes. Não, você já tem força, todos nós já temos força. É pequenos esforços, mas contínuos. Joana de Anjos traz essa questão para nós. Para que a gente adquira um hábito, eu preciso dar continuidade daquilo por vários dias, para que o meu cérebro físico entenda que agora você funciona daquele jeito, para registrar na sua memória de longo prazo, porque a de curto é essa que nós estamos falando aqui. A de longo vai ficar dentro desse processo da continuidade. Quando você vai repetindo, aquilo vai para a sua memória de longo prazo. E na memória de longo prazo é realmente que nós funcionamos, tá bom? Era isso que nós trouxemos. Tem mais elementos, mas dentro do nosso horário, nós estamos finalizando aí nessa sequência de estudos. Eu espero que todos façam as suas autocríticas, sem autoflagelação, sem autodestruição. Você não precisa se destruir, você não precisa fazer nada disso, você precisa de pequenos esforços. E você precisa ter amor e carinho com você, respeito à sua dor e à nossa própria inferioridade. Assim sendo, eu deixo aqui na nossa prece final nossa profunda gratidão, uma alegria muito grande pelo convite da casa, da nossa companheira Maria, e por todos que aí convivem. É muito importante essa troca de experiência, é maravilhoso, né?
A Heloísa aí colocando lá de Araguari, nos ouvindo, hein, Heloísa? Obrigado. E precisamos nos amar, né, Heloísa? É isso mesmo. Esse amor, é criar essa rede de amor entre nós. E tirando esses interesses, que aí a gente consegue se fortalecer para verdadeiramente cumprir a nossa pequena ou grande ou qualquer missão aqui na Terra, seja ela qual for, tá? Então, nós vamos aqui, sim, a gente tem que se compreender, isso mesmo. A gente se compreendendo, a gente consegue, tá? Vamos então à nossa prece. Senta-se num lugar confortável. Gratidão também, José de Paula, Heloísa. Então vamos, a nossa companheira aí, Osana, né, também participando, Gisele, sejam todos bem-vindos. Vamos então à nossa prece final. Vamos aproveitar esse momento de muita lucidez, de muita serenidade e finalizando essa palestra com esse estado de alma de renovação, né? Esse estado que fica de eu quero mais, eu quero ser melhor. É isso mesmo, é isso que eu desejo a todos. Então cerramos os nossos olhos, sentam-se confortavelmente, mentalizem uma luz, seja a cor que vocês queiram para essa prece, para que essa luz traga toda a paz, todo o amor, tudo aquilo que você precisar ou quiser no momento, ou está precisando nesse momento. Vamos mentalizar Jesus e ventilar, né? Trazer mesmo esse sistema de ventilação em nosso cérebro, em nossa alma, propiciando um estado de amor, um estado de paz incomparável, inconfundível. Sejamos nós nesse momento de reconhecimento, mas de fortaleza, porque quando eu me reconheço, eu me fortaleço ainda mais. Que o nosso querido Mestre Jesus, nosso querido professor Eurípides Barçanufo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, espíritos amados e amigos, Dr. Erasto, Irmã Sheila, espíritos que trabalham em nossa casa, nos ajudam, Marco Medeiros, entre outros, estejam conosco nesse passe, nessa harmonização íntima, nos fortalecendo, tirando de nossos pensamentos aquilo que não nos apraz, não nos faz bem, nos fortalecendo nessa meta diretiva, uma meta de crescimento, com foco, com objetivo existencial. Graças a Deus, graças a todos, muito obrigado, Jesus, e obrigado a todos que nos ouviram nesse momento. Que a tua paz, Senhor, fique com todos e conosco, hoje e sempre. Gratidão a todos. Muito obrigado, gente. Fiquem em paz. Tudo de bom.